Olá, meus queridos amigos e seguidores do canal Portugal Legal. Uma satisfação estar mais uma vez aqui consigo, trazendo hoje mais uma informação a respeito de Portugal. E como disse a capa do nosso vídeo, nós vamos falar das eleições agora de 2021, mais precisamente das eleições para as autarquias, para as câmaras. E isto significa eleições autárquicas. Nós vamos eleger os representantes de cada uma das câmaras aqui em Lisboa e esta eleição vai ter lugar agora no dia 26 de setembro de 2021. E por que é que eu estou trazendo este tema hoje aqui para o vídeo? Você que está aí no Brasil não vai ter nenhuma implicação e nenhum prejuízo com isto, mas de repente pode ser interessante saber como é que isto funciona, porque se você pretende vir a Portugal no futuro, você certamente vai passar por essa situação, que todos aqueles que já estão em Portugal estarão sujeitos a partir de agora, porque nós estamos num período pré-eleitoral. O governo, como em qualquer outro lugar, tem uma série de regras que regulam esta matéria, ou seja, fala das eleições, como são organizadas e tudo mais. Nós vamos falar das autárquicas, que são eleição relativamente à Câmara de cada um destes distritos e concelhos aqui em Portugal. Pois bem, a pergunta da nossa capa é no sentido de que imigrante vota em Portugal ou não vota em Portugal? Essa é a dúvida que nós estamos trazendo para o canal de hoje. Mas eu quero lembrar aos senhores que o tema é importante, o tema é interessante, porque sempre tem alguém com alguma dúvida e por este motivo eu resolvi trazer o vídeo hoje. Mas eu quero lembrar você que está assistindo este canal pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal. Vai lá no YouTube, inscreva-se, deem o like aos nossos vídeos, marque o sininho para receber as informações de quando temos novos vídeos e compartilhem estas informações. Às vezes você tem um amigo aqui em Portugal, mas que ele não tem conhecimento do nosso canal, do nosso trabalho. Então, se você tiver esse amigo, compartilha com ele. Quem sabe, né, ele se enquadra em alguma destas situações que nós vamos apresentar aqui hoje. E isto tudo começa pelo fato de você emigrar para Portugal. Quando você imigra para Portugal, deixa o Brasil para trás e vem a Portugal. Você não deixa de ser um cidadão brasileiro. Salvo se você não queira mais ser um cidadão brasileiro e, desta forma, você pede para o Brasil cancelar, retirar da sua pessoa esta possibilidade, este requisito que é inato de todos aqueles que nascemos lá no Brasil. Então, nós pedimos para o governo retirar a nossa nacionalidade. E aí nós vamos escolher uma outra, uma segunda, uma terceira. São raros os casos que se tem conhecimento de que alguém que tenha feito isto, ou seja, que tenha pedido a retirada de sua própria nacionalidade para assumir uma outra. Estou falando casos aqui de brasileiros, não estou falando de países estranhos nesta relação Brasil-Portugal. Podem existir outros motivos, outras razões que alguém peça para não ser mais considerado um nacional daquele Estado. Então, não é bem o caso dos brasileiros. Mas vamos lá. Eu vim para Portugal, continuo com a minha nacionalidade brasileira. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu ainda continuo um eleitor no Brasil, não é? Pois se eu tenho a minha nacionalidade, não perdi meus direitos civis e políticos no Brasil, porque eu continuo com uma residência no Brasil, eu, portanto, sou um eleitor no Brasil. Tanto é que, a cada eleição, seja a nível de município, de estado ou federal, eu preciso votar ou, se possível, justificar o voto. Então, dependendo da eleição, nós temos este compromisso como cidadão brasileiro morando no exterior. E eu resolvo isto como? Às vezes, no próprio site do Tribunal Eleitoral do seu estado ou através do consulado, e aí nós vamos ver como é que isso funciona oportunamente. Mas, neste momento, voltamos ao caso de Portugal. Então, imigrante, vota em Portugal ou não?
Para os brasileiros, não são todos os imigrantes aqui que votam e têm este direito de expressar a sua vontade com relação à vontade política, né, de participar do pleito, até quiçá se candidatar a um cargo político aqui em Portugal. Mas como é que isto acontece? Por que que acontece? O que que eu devo fazer para que isto seja possível? Vamos ver uma coisa. Para os brasileiros, eu vou colocar na tela para vocês aqui a página do CEF, que trata deste assunto. Aí você vai me perguntar, mas poxa vida, o CEF, o que o CEF tem a ver com eleições? Bom, primeiro, nós somos estrangeiros. Segundo, estamos em Portugal. Terceiro, CEF é o órgão responsável até finalizarem aí as alterações entre CEF e CEA. CEF é o órgão do Estado português competente para regular esta matéria. Ou seja, dar ou não ao cidadão estrangeiro o poder de voto. Cabe ou não cabe? E se cabe, para quem cabe? Então é isto que nós vamos ver na página do CEF. Vou colocar a página na tela aqui para os senhores, para a gente poder acompanhar isto de perto e assim a gente não perde nenhuma informação importante como esta que nós estamos vendo aqui. Porque nós estamos falando aqui de eleições, nós estamos falando aqui de interesses que são necessários. Nós, afinal de contas, vivemos aqui, então nós temos também o direito de nos expressar e de eleger os nossos representantes, pois não? Será que é assim? Vamos dar uma olhada. Eu vou aumentar um pouco essa tela aqui para não ficar muito miudinha essa letra aí, os senhores poderem acompanhar isso de uma forma um pouco melhor. Assim já ficou bom. Vamos lá, vou botar na tela. Só cidadãos de nacionalidade brasileira com título de residência válido, residentes em Portugal, e é necessário ser maior de idade. O que é isso aqui? Isto são as pessoas que têm direito ao Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Então, veja, somente o brasileiro tem acesso a isto aqui. Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Ok? E isto a gente faz, isto é um processo que é feito dependendo do consulado e dependendo do CEF. São os dois órgãos, o consulado representando o Brasil e o CEF representando Portugal. Por que eu digo que são os dois que estão aqui? Porque eu preciso de determinados documentos que eu vou obter no consulado para poder requerer o meu Estatuto de Igualdade de Direitos no CEF, que é o órgão português. Então, a primeira coisa é que apenas têm direito a este estatuto os cidadãos de nacionalidade brasileira com título de residência válido. Portanto, se você só tem manifestação de interesse, você não consegue o Estatuto de Igualdade. Tá? Então, você fica pendente deste direito que nós brasileiros temos aqui em Portugal. E tem que ser, evidentemente, residente em Portugal e ser maior de idade. Como é que a gente solicita esse estatuto? Estatuto de Igualdade de Direitos. Você precisa de um requerimento, existe um formulário aqui nessa própria página, fotocópia do seu título de residência e certificado de nacionalidade. Aqui entra o consulado. Original e fotocópia emitido pelo Consulado do Brasil. Aqui. Certificando que o cidadão não se encontra impedido de exercer os seus direitos civis. Portanto, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que ir ao consulado brasileiro, fazer o meu agendamento lá no e-consular e pedir o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Eles vão emitir um certificado que tem esta finalidade e que vai dizer ao Estado português que eu não perdi os meus direitos civis. E um dos direitos civis é o poder do voto. Então, se eu não tenho nenhum impedimento no Brasil de votar, o consulado vai emitir este documento. E de posse desse documento, eu vou fazer o passo seguinte, que é o quê? Me dirigir ao CEF, com esta documentação, e requerer o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Fique claro, Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, ok? Porque nós temos outro estatuto,
É um outro. Vamos lá. O Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Agora sim. Agora nós estamos falando de direitos políticos. O que é um direito político? Eu posso me candidatar ou eu posso somente ser o eleitor. Então eu posso estar em dois lados da relação. Se eu tenho os meus direitos civis e políticos em dia, não foi cassado por nenhuma ordem judicial o meu direito político, então eu posso me candidatar a um cargo político qualquer. Lógico, observando o que diz a Constituição de cada estado, de cada país, porque existem regras, eu não posso sair e me candidatar a presidente da República. Mesmo sendo um eleitor no Brasil, existem regras para isto. E aqui também existem regras. Muito bem. Então nós já estamos aqui falando do segundo estatuto, e é esse que confere os direitos políticos. Para requerer o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, aqui, o cidadão deve preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Quando eles dizem aqui cumulativamente, então, tem mais do que um requisito, eles devem estar todos preenchidos. Ter obtido previamente o Estatuto de Igualdade e Direitos, que é o que nós vimos antes. Portanto, eu já tenho que ser detentor deste. Não se encontrar privado dos direitos políticos no Brasil, porque antes a gente falava de direitos civis. Agora eu estou falando já de direitos políticos, ou seja, votar, ser um eleitor ou ser um candidato a um cargo político. Isto no Brasil também. Eu não posso estar proibido. Se eu estou lá, eu não vou conseguir isto aqui. Ser residente legal, em Portugal, evidentemente, com título válido há pelo menos 3 anos. Portanto, se eu estou em Portugal, a minha autorização de residência foi emitida e já fazem 3 anos, eu posso então requerer o Estatuto de Igualdade e de Direitos Políticos. E, obviamente, para que eu tenha este, significa que eu já devo ter o de direitos anterior, que é o de direitos e deveres, que está aqui. Tá? Então, começa pelos direitos e deveres e depois ele vai para os políticos. Para requerer o de direitos políticos, eu preciso do requerimento, tem um PDF aqui no fotocópia do título de residência, certificado de nacionalidade original e fotocópia, emitido pelo Consulado do Brasil, portanto, de novo, o Consulado está envolvido, certificando que o cidadão encontra-se no pleno gozo de sua capacidade civil e seus direitos políticos no Brasil. Então, novamente, eu vou ao consulado, eu já tenho o primeiro, dizendo que eu tenho direitos civis. Agora eu vou ao consulado dizendo o seguinte, eu quero obter o Estatuto de Direitos Políticos lá em Portugal. Então, lá não, melhor dizendo, aqui em Portugal. Então eu faço o quê? Eu pego aquele, junto a documentação, volto para o consulado e eles vão me dar um novo certificado dizendo que os meus direitos civis e os meus direitos políticos no Brasil estão em pleno gozo, ok? Então nós chegamos ao Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos. O Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos, portanto, une os dois, pode ser solicitado pelos cidadãos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos. Ser maior de idade, não se encontrar privado dos direitos civis e políticos do Brasil, isto vem através de certificado lá do consulado, ter autorização de residência há pelo menos 3 anos. E os documentos necessários é requerimento impresso, fotocópia do título e o tal certificado do consulado brasileiro. Então eu tenho este Estatuto de Direitos e Deveres e de Direitos Políticos. Como é que se solicita isso, gente? O requerimento pode ser entregue nos balcões de atendimento do CEF, nas delegações e direções regionais do CEF, mediante marcação prévia. Pode igualmente ser enviado por correio para os serviços centrais do CEF, acompanhado dos documentos necessários. Portanto, eu não preciso nem ir até o CEF. Posso mandar isso tudo pelo correio e o CEF vai analisar e vai conceder o estatuto. Muito bem. Direitos e deveres conferidos pelo Estatuto de Igualdade. Agora nós vamos ver o que nós temos direito aqui. Permite o gozo, sem limitações diferentes das sofridas pelos portugueses, do direito ao exercício de atividades econômicas, portanto eu posso ser empresário aqui em Portugal, o direito ao trabalho sem limitação quantitativa, portanto eu posso trabalhar em um emprego, em 2 empregos, posso ser profissional liberal, fazer o que eu quiser,
dentro daquilo que a lei permite fazer. Do direito de desempenhar, também sem limitação quantitativa, funções nos órgãos de sociedades ou de quaisquer pessoas coletivas. Permite ainda acesso à função pública, podendo ser exercidas funções que não sejam apenas de caráter predominantemente técnico, como acontece com os restantes estrangeiros. Portanto, veja, eu como brasileiro tenho vantagens em Portugal que os demais estrangeiros não têm. E ainda tem gente que fala mal, né? Pois bem, então nós temos aqui esses direitos também. Capacidade eleitoral ativa, ou seja, direito a voto, nas eleições das autarquias locais, que é o que vai acontecer agora em setembro de 2021. Com autorização de residência há mais de 2 anos. Portanto, eu tenho o estatuto e eu já tenho uma residência legal há mais de 2 anos. Então, eu posso ter o direito a este voto. Capacidade eleitoral passiva, ou seja, agora eu vou ser candidato nas eleições das autarquias locais, autorização de residência há mais de 4 anos. Então, é isto que eu preciso. E aí alguém vai me perguntar, pode? Eu posso perder o estatuto? Pode, por caducidade ou cancelamento da autorização de residência ou por perda na nacionalidade brasileira. Então, percebam, se eu perdi a nacionalidade brasileira, inclusive por ato próprio, ou seja, eu pedi que o Brasil me retirasse a nacionalidade, eu vou também perder o direito a esta situação de ter o Estatuto de Igualdade aqui, porque isto é um acordo entre Brasil e Portugal, não envolve demais países, é só Brasil e Portugal, é um acordo bilateral, né? São só 2 partes envolvidas, e, portanto, o que acontece? Se eu perder a brasileira, eu perco o Estatuto de Igualdade em Portugal e vou deixar de poder ser eleitor, tanto quanto ser um candidato no futuro. Perfeito? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos, então, no dia 26 de setembro de 2021, as eleições para as autarquias aqui em Portugal. E se você tiver interesse, ainda aqui tem um resumo de perguntas frequentes, de dúvidas frequentes que as pessoas possam ter com relação a este assunto. E mais uma série de informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link das 3 páginas, tanto a página do CEF, quanto a página da Comissão Nacional de Eleições, com o calendário eleitoral português, e também vou deixar para vocês aqui as perguntas mais frequentes que são ligadas à questão da eleição. E, resumindo, brasileiro pode votar em eleições portuguesas, então. Agora, notem, existem regras. Você precisa dos estatutos de igualdade de direitos e deveres. Depois você precisa do estatuto de igualdade também de direitos e deveres. E, além deste, aquele segundo que nós vimos, que é o direitos e deveres e de direitos políticos. Portanto, é isto que você precisa. E desta forma você consegue votar em Portugal e, cumpridas as questões relacionadas ao tempo de residência e à obtenção destes estatutos, até candidatar-se, se assim você o desejar, no futuro. Ok? Espero ter esclarecido. É um assunto que não deixa de ser interessante, porque, afinal de contas, como eu digo, nós vivemos aqui, contribuímos aqui, pagamos impostos aqui e, portanto, temos direito de escolher quem vai nos governar, da mesma forma como isto é no Brasil. E também, evidentemente, existem prazos para você, porque aqui tem uma outra regrinha e que é muito básica. Nós temos juntas de freguesia. E aí o que acontece? Nós precisamos votar aonde estamos cadastrados. Então, é a nossa morada que define o local da votação. Posso mudar para votar em outra seção, digamos assim, em outra... estou, por exemplo, em Setúbal, mas eu quero votar em Lisboa. Então, eu tenho que mudar o meu domicílio eleitoral. Existem prazos que devem ser observados. Nós já estamos dentro do prazo que está fechado, você não consegue mais mudar. E se você
Não o fez, não vai mais ter como fazê-lo agora nesse instante. Agora você vai ter que continuar votando em Setúbal, mesmo que você agora já esteja morando em Lisboa. E passados os prazos da eleição, aí sim você pode pedir para fazer a alteração da sua morada, leva a sua morada para Lisboa e na próxima você participa com a eleição em Lisboa. Não temos aqui o número eleitoral, que equivale aí no Brasil ao título de eleitor. Tudo isso está dentro do quê? Tudo isso está dentro do nosso cartão de cidadão. É através do número do cartão de cidadão que todas estas informações são colhidas e passa a ser possível votar. Aqui em Portugal você não vai fazer título de eleitor. Isso não existe. Isso o cartão cidadão resolve. Então, atenção a estas coisas. Você que é brasileiro, reside em Portugal, quer participar, verifique aí nos links que nós estamos deixando para você se você tem direito ou não de votar para as autarquias. Perfeito? Então, desejo a todos uma excelente semana e se tiverem dúvidas relacionadas a este assunto ou sugestões de outros temas, deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo que, à medida do possível, a gente atende aos pedidos e também passa as respostas daquilo que é possível. Feito? Pessoal, era o recado para hoje. Espero que tenha sido útil de alguma forma e desejo a todos muita sorte, muito sucesso. E até a próxima.